É uma enorme satisfação falar para vocês aqui hoje sobre um tema que é muito importante para a população, que é o tema da segurança pública, principalmente no começo de gestão. Basicamente, essa apresentação ela vai estar dividida em duas partes. Uma primeira parte, eu vou trazer alguns conceitos aqui relacionados à segurança pública, principalmente no âmbito municipal, que é o nosso foco, e depois falar do trabalho que a gente fez aí com todos os municípios pernambucanos e mostrar um pouquinho desse resultado para as senhoras e senhores. Primeiro, eu queria trazer aqui alguns dados, né, para demonstrar o quanto a segurança pública é um tema caro para a gestão pública. Esse primeiro slide aqui ele é uma matéria do G1 que traz mais ou menos algo sobre a piora da percepção de segurança pública pela população. Então, vocês podem perceber aí, isso foi em 2023, muito recente, que no Nordeste 79% da população acha que a violência piorou. No Sudeste até maior, 81%. Esse segundo slide trata de um estudo também feito com a população para identificar essa percepção, a sensação de segurança, né? E podem perceber que somente 4% dos entrevistados consideram que a segurança pública está melhor atualmente ou identificam a área como a que mais avançou. E os principais problemas que as pessoas identificam na área de segurança pública tem, por exemplo, roubos e furtos, né, com 41%, tráfico de drogas, 38%, violência contra a mulher, 25%, falta de policiamento, crime organizado. Né. Interessante um dado que quase metade das pessoas, 48% das pessoas conhecem algum caso de violência contra a mulher. E esse é um dado importante que depois a gente vai concatenar com um dos resultados que a gente tem do nosso trabalho. E não é só a percepção da violência, da piora da violência que as pessoas têm, mas de fato os números são alarmantes. Então, esse slide ele demonstra aí que o estado de Pernambuco se encontra na terceira posição no país em número de mortes violentas. Né? Pernambuco perde só para o Amapá e para a Bahia. Tá bom? Seguindo aqui a questão do feminicídio, né, que é uma violência muito presente no nosso cotidiano, infelizmente. Então, Pernambuco tem uma taxa de 1,6 homicídios por 1.000 habitantes, então superior à média do Brasil, tá? Que é de 1,38. Então, todos esses cenários fazem com que essa temática seja muito importante para ser tratada aqui no âmbito municipal. Muitos dos senhores podem estar em dúvida, né? O que isso tem a ver comigo, o que isso tem a ver com o município? É exatamente agora que a gente vai tratar um pouquinho de qual é a relação que os municípios têm com a segurança pública e principalmente com a melhora da segurança pública. Então, o artigo 144 da Constituição Federal diz que é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. A segurança pública, então, é um dever do Estado. E esse Estado é grafado com E maiúsculo e isso não é por acaso. Quando a Constituição Federal traz o Estado com E maiúsculo, ela quer dizer todos os entes federados. Não é o Estado ente federado, mas sim a união de todos. União, Estados, Distrito Federal e municípios. Então, aqui a Constituição Federal aponta também os municípios como agentes importantes dentro da segurança pública. E aí, em 2018, a lei, quase 30 anos depois da Constituição Federal ter sido promulgada, a Lei 13.675 criou a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Todos já devem saber a Lei 8080, que trata do SUS, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, também traz diretrizes, orientações, objetivos e metas para os entes federados. E só agora, em 2018, a gente teve a elaboração desse diploma legal. E a Lei 13.675, que é o pilar da segurança pública, ela traz, mais uma vez, que a segurança pública é dever do Estado com E maiúsculo e inclui textualmente os municípios. Né? Inclui os municípios como integrantes estratégicos de um sistema único de segurança pública. Eu vou explicar um pouco mais à frente o que é o sistema único de segurança pública. Então, o município como integrante estratégico, ele tem elevada importância na gestão e na governança da segurança pública. Essa política nacional ela se desenvolve para ser implementada no prazo de 10 anos. Né? Então, 2021, 2030, a gente está indo para o segundo, já teve, na verdade, o segundo ciclo avaliativo, que foi de 2023 a 2024, estamos indo para o terceiro ciclo avaliativo. Então, percebam, né?
estamos indo para o terceiro ciclo avaliativo da Política Nacional de Segurança Pública, que insere os municípios como um agente estratégico, e provavelmente muitos dos senhores nem devem ter ouvido falar dessa legislação, né? E aqui a gente quis trazer também uma situação que é importante, né? Que os estados, o Distrito Federal e os municípios, com base no Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, deverão elaborar e implantar seus planos correspondentes em até 2 anos, já se passaram esses 2 anos, a partir da publicação do documento nacional, sob pena de não poderem receber recursos federais. Então, para o recebimento de recursos federais, é possível receber recurso federal, faz-se necessário que o município tenha o seu plano municipal organizado e estruturado. E aqui, mais ou menos, a gente traz uma situação de como seria a estrutura de todo esse arcabouço normativo da segurança pública, a Constituição Federal, lá no artigo 144, no caput, como a gente já tinha apresentado aqui anteriormente. A Política Nacional de Segurança Pública é a Lei 13.675, de 2018. Já tem um decreto que trata do Plano Nacional de Segurança Pública, que regulamentou a Política Nacional de Segurança Pública. Espera-se, então, a construção das políticas locais de segurança pública no âmbito municipal, por sua vez, os planos locais e os programas, né? Planos e programas. Então, essa imagem dá mais ou menos uma ideia do que seria essa estrutura. A gente precisa primeiro de uma política de segurança, que é essa base para a governança e gestão da segurança, é o fundamento, né, para poder se desenvolver ações para a melhoria das políticas públicas de segurança. O sistema de segurança ele é necessário porque a gente está falando aqui de ações interfederativas. Então, isso é um sistema integrado, coordenado, tá? O plano de segurança ele traz essas diretrizes mais específicas. Então, o plano ele dá um direcionamento e a gente especifica mais aquilo que é prioridade para a administração nos planos. E os programas, elas são as iniciativas propriamente ditas. Então, ali você vai ter as metas, os recursos financeiros envolvidos. Então, é mais ou menos essa estrutura que se segue, que se pretende criar nos municípios, que, repito mais uma vez, são agentes estratégicos da Política Nacional de Segurança Pública. Então, eu trouxe primeiro aqui para os senhores e senhoras alguns conceitos iniciais para a gente poder ter um entendimento aqui mínimo de como foi esse trabalho, que é o que eu passo a falar agora. Então, no ano passado, a Gerência de Segurança Pública, de Fiscalização da Segurança Pública, ela iniciou um trabalho de levantamento, ou seja, um diagnóstico em todos os municípios pernambucanos, para identificar como estava a aderência dos municípios à Política Nacional de Segurança Pública e também ao Plano Estadual, que é o Juntos pela Segurança. Tá? Então, o objetivo foi produzir esse diagnóstico. O que foi fiscalizado? A capacidade institucional de infraestrutura dos municípios à luz da política nacional. O que não fiscalizamos, o que não estava inserido dentro do nosso objetivo ali. Ações de enfrentamento à violência, qualidade dos serviços prestados, eficiência e eficácia das políticas públicas. É um trabalho de diagnóstico, um trabalho de levantamento e não necessariamente um trabalho de avaliação. Tá? E os resultados que nós esperamos é melhorar a atuação dos municípios pernambucanos nas políticas públicas de segurança. Então, esse é um trabalho que é um trabalho colaborativo. O objetivo do Tribunal de Contas aqui é colaborar com os municípios na construção dos seus planos de segurança pública e, em último nível, ali, melhoria da percepção e, de fato, da segurança pública das populações. Então, deixar bem claro isso, às vezes, pode assustar a atuação do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas veio aqui. Não, esse é um trabalho essencialmente colaborativo, né? A gente quer agregar vários atores que são importantes para a segurança pública para a gente poder desenvolver essa temática aqui em Pernambuco. Então, basicamente, como é que foram as etapas que a gente construiu esse trabalho, né? Primeiro tivemos que identificar as normas, né? Todo esse arcabouço normativo que rege a segurança pública, né? Depois identificamos os itens a serem avaliados. Eu vou falar mais ou menos como é que está dividido esses itens. Aplicamos um questionário a todos os municípios, então todos os municípios responderam um questionário. Tivemos aí adesão de 100%, isso foi muito bom, agradeço a todos os senhores e senhoras aí pela adesão. E tivemos uma etapa de validação dessas respostas. Ou seja, nós propusemos ali que os municípios nos entregassem algumas documentações
que corroborassem aquela informação que foi dada no questionário. Então, esse questionário passou por uma etapa de validação a partir da apresentação de alguns documentos que nós selecionamos. Então, basicamente, nós estamos estruturados em 5 eixos. Né? Esses eixos eles não são eixos necessariamente visíveis lá na política nacional, é o que a gente aqui entendeu que seriam grandes eixos para trabalharmos com perguntas afins. Né? Então, um eixo de políticas públicas, o eixo de orçamento, o eixo institucional, fiscalização e monitoramento e capacitação e educação. Então, as perguntas que nós fizemos aí aos senhores têm a ver com essas temáticas aqui que eu estou apresentando para esses eixos. E aí aqueles que quiserem podem apontar a câmera para esse QR Code para abrir o painel que sintetiza os resultados que nós tivemos. Eu vou trazer para cá, não vou conseguir trazer o painel como um todo, vou trazer só alguns gráficos, alguns resultados que nós tivemos para falar um pouquinho melhor, mas aí com esse QR Code vocês vão poder ver todos os gráficos, aí, todos os resultados que a gente tem. Importante também lembrar que esse relatório foi enviado para todos os municípios, para o e-mail institucional dos municípios e para o controle interno. Então, o relatório está bem detalhado lá para os senhores, tá? Também com a possibilidade de acesso ao painel, que está aí nesse QR Code, também vocês conseguem acessar pelo relatório. Então, se alguém aí, porventura, não recebeu o seu relatório, depois pode se manifestar junto aí ao e-mail que a gente vai deixar no chat, para a gente reforçar o envio desse relatório para que vocês possam ler. Então, esse levantamento, né, esse diagnóstico, o primeiro ponto, o ponto mais claro que a gente traz aí basicamente 169 municípios, 92% dos municípios pernambucanos não possuem um plano municipal de segurança pública. E o que significa não possuir um plano de segurança pública? Significa que vocês não podem receber recursos federais. Significa que vocês não vão conseguir ser parte integrante do Sistema Único de Segurança Pública. Então, o Plano Municipal de Segurança Pública é o elemento mais básico que a gente tem para poder desenvolver políticas públicas de segurança pública. E aí é uma coisa até muito importante de ser dita quando a gente fala de segurança pública, a gente pensa logo em policiamento ostensivo. E, na verdade, não é isso. A gente não quer aqui, ou não tem a intenção de fazer com que o município seja polícia. Não é isso. Existem diversas políticas públicas preventivas e de acolhimento que podem e devem ser implementadas pelos municípios. Então, se alguém tem essa visão da polícia ostensiva, da polícia que prende, né, não é isso que a gente está trazendo aqui. E a gente vai demonstrar um pouquinho nos resultados aí que se seguirão nos próximos gráficos. Então, esse já é um número alarmante. Ou seja, basicamente, os municípios pernambucanos não aderiram à Política Nacional de Segurança Pública. E, como eu havia falado anteriormente, a gente já está indo para o terceiro ciclo avaliativo. A gente ainda não teve essa adesão. E olha que interessante, né? Não sei se está pequeno para os senhores aí, mas eu vou falar aqui. São gráficos relacionados a políticas públicas de prevenção à violência contra a mulher. Então aqui um primeiro gráfico, a gente tem aqui que 85% dos municípios pernambucanos não tem nenhum tipo de capacitação para as mulheres vítimas de violência, né? 33% desses municípios não tem nenhuma estrutura administrativa para essa temática, né? E, pasmem, quase 94%, 93,5% dos municípios pernambucanos não tem uma casa para abrigar as mulheres. Então percebam, lá no começo da nossa apresentação a gente falou que 50% das pessoas dizem que vivenciaram em algum momento violência contra a mulher, e esse é um dos temas de percepção de falta de segurança, né? Da violência contra a mulher, uma coisa que é muito forte. E aqui a gente vê que, infelizmente, nós não estamos capacitados nem a prevenir e nem a receber essa mulher vítima de violência. Guarda Municipal. Basicamente, metade dos municípios aí não tem uma guarda municipal, e aí a Guarda Municipal ela é muito da proteção patrimonial, né, do patrimônio municipal, mas ela também pode atuar na redução de alguns índices criminais. Conselho Municipal de Segurança Pública. O Conselho Municipal de Segurança Pública é um órgão obrigatório dentro da Política Nacional de Segurança Pública e é um órgão consultivo.
Então, grande parte, 90% dos municípios pernambucanos não tem um conselho municipal de segurança pública, né? E esse conselho é muito importante justamente para assessorar a gestão, a desenvolver as políticas públicas com essa temática. Ouvidoria municipal, 35% dos municípios não possuem uma ouvidoria municipal, ou seja, para receberem demandas dos cidadãos, para ter interlocução com o cidadão. Sistema de vídeo monitoramento. 66% dos municípios não têm um sistema de vídeo monitoramento, né? E olha que interessante, 24% dos municípios não têm contribuição de iluminação pública, a COSIP. E agora, com a reforma tributária, a contribuição de iluminação pública, a COSIP, ela vai poder ser utilizada no vídeo monitoramento. Então, os senhores e senhoras poderão utilizar recursos da COSIP para a instalação de câmeras de monitoramento nos seus municípios. O vídeo monitoramento ele é muito importante, ele tem um caráter preventivo, né, ele evita o cometimento de ilícito e, ao mesmo tempo, ele também tem um caráter repressivo, porque facilita a identificação daquele que cometeu algum delito. Fundo Municipal de Segurança Pública. 91% dos municípios aqui em Pernambuco não tem um fundo. Se 91% dos municípios não tem um fundo, como vai receber recurso? Um recurso federal, um recurso estadual? Então, é preciso ter a criação desse fundo de segurança pública municipal para o recebimento de recursos. E eu bato muito nessa tecla porque é importante, né? O financiamento externo é importante. Eu sei que as finanças municipais, elas muitas vezes não têm a capacidade de investimento na área de segurança pública, mas a constituição de um fundo é extremamente importante para a gente poder captar esse recurso. Capacitação. Então, 92% dos municípios não tem um projeto de capacitação sobre temática de violência pública com os seus servidores. Então, nem mesmo os servidores das prefeituras aí estão capacitados sobre o tema. E aqui, já caminhando para o final, né, um pouco do que foi o resultado geral. Tá? Vocês podem perceber aqui que a gente fez um escalonamento, né, de como foi a aderência dos municípios, né? Insuficiente, inicial, intermediária e aprimorada em relação à política nacional. Então, basicamente, nós tivemos 80% de municípios com uma aderência insuficiente e aproximadamente 17% dos municípios com uma aderência inicial. Então, 97% dos municípios têm uma aderência inicial, insuficiente ou inicial à política nacional de segurança pública. E aí isso se representa nesse mapa de calor. Então, esse vermelhinho, vermelho, laranja, né, mostra justamente essa precariedade dessa aderência, né, essa falta de aderência dos municípios. O que está mais verde são municípios aí que já têm uma aderência mais intermediária, um nível mais intermediário e mais aprimorado. Então, o que a gente tem como resultado final aqui para concluir a minha fala? Que, de fato, a gente tem hoje uma desestruturação do Sistema Único de Segurança Pública no estado de Pernambuco, mas que o Tribunal de Contas, em parceria com o Ministério Público, com a Academia, com a Secretaria de Planejamento, está pensando alternativas para a gente mudar esse cenário e, com certeza, fazer com que Pernambuco seja destaque na área de segurança pública no âmbito nacional. Então, eu gostaria de agradecer muito aí o espaço para falar dessa temática e espero que todos tenham aí compreendido a minha fala e a minha unidade de fiscalização se coloca à disposição para qualquer dúvida. Muito obrigado e boa tarde.